Expert Talks. Expert Talks. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Expert Talks, aqui é o nosso espaço que a gente ama falar de intercâmbio cultural e sempre com um time de especialistas. Ó, que a nossa mesa está repleta de especialistas. Exato. Mas vamos começar aqui as apresentações, porque o tema hoje é bem legal. O destino é super interessante e o programa que a gente vai comentar hoje, ó, tenho certeza que você vai amar. Comigo, Nath, Olá. bem-vinda ao nosso Expert Talks. Muito obrigada, um prazer estar aqui de volta. Saudade de você. Eu também tava com saudade de você. você. Eu tava achando que você não tava querendo mais fazer entrevista comigo, Não, a Nath. agenda tá cheia, né? Mas a gente sempre tem tempinho aqui pra gente poder conversar. E hoje a gente tem um Com convidado certeza. super especial. Então trago com vocês o Henrique, é o nosso gerente de Olá. produto universitário. Bem-vindo, Muito Henrique. obrigado, eu que agradeço. Veio o contar um convite. pouquinho da sua experiência, Vamos conversar. né? Sim, Henrique tem bastante coisa pra contar pra gente aqui hoje, né, Henrique? Tenho sim. Nosso especialista em programas universitários, é isso? Exato. Apresentei. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, Boa. programas universitários, né? As faculdades, colleges, tudo no Canadá. Muito bom. Canadá é um destino que a gente já tem vários episódios aqui, inclusive, que vale a pena você assistir. Hoje a gente vai complementar, porque é um destino bem interessante, né, Henrique? Porque a gente tem várias possibilidades. E aí, a primeira pergunta que eu já quero te fazer é: por que fazer, então, o ensino superior justamente no Canadá? É ótima pergunta. Eu acho que Canadá tem sido muito procurado, né, pelos brasileiros, principalmente, por conta da flexibilidade do país. Porque quando a gente pensa em outros países, a primeira pergunta que vem na cabeça é: posso trabalhar? Não posso trabalhar? É barato? É caro? Então tem diversas coisas, né, que são planejadas dentro de um intercâmbio, né, seja de universidade ou outros tipos de programa, que o Canadá facilita. E ele tem uma possibilidade para todas as idades. A gente tem uma coisa de pensar, universidade é para quem tem 18 anos, está acabou saindo de de um ensino sair, médio isso. e acaba procurando uma faculdade, porque normalmente é o que a gente faz aqui. Exato. Né? Quando a gente está no ensino médio, no terceiro cultural ano aqui do principalmente. Brasil, né? Sim, principalmente no terceiro ano a gente fica nessa, o que você vai fazer? E o Canadá tem um leque de opções para todas as idades. E todo o processo, ele é feito para famílias, para adolescentes. Então, assim, tem muitos tipos de programa. Adolescentes não, né? Jovens adultos. Jovens adultos. Vamos chamar eles assim. Né? Então, o Canadá é muito procurado por isso. Por ser um país multicultural. Eu acho que o Canadá teve uma migração muito grande, né? Sim. Então a gente se sente muito mais à vontade quando o país é multicultural. Então o Muito inglês ele é receptivo, mais limpo, né? Ele Exatamente. não tem aquele sotaque forte do britânico, nem os vícios de linguagem dos americanos. Sim, verdade. Né? A gente se sente em casa. E você encontra o mundo inteiro, pelo menos na minha experiência em Toronto, especificamente, você encontra pessoas de diversos países. Sim. Eu também senti, eu já tive a oportunidade de estudar tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, e realmente o inglês do Canadá, na minha experiência, ele foi o mais fácil de compreensão. Sim. Então, realmente, tudo isso que você falou, realmente, na prática, eu vivenciei. Muito bom saber É disso. ótimo, eu também amei o Canadá. E, Henrique, falando desses diversos tipos de programa, a gente sabe que no Canadá tem o college e tem a universidade. E eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a diferença desses dois programas e para quem que é cada programa, porque tem muita questão do perfil também, o que o estudante busca, o que ele está querendo pro futuro dele. Então, explica pra gente um pouquinho. Certo. Acho que para ficar um pouco mais fácil, né, para quem está assistindo a gente e para vocês aqui, é bom a gente voltar um pouco para o Brasil. Como que funciona quando a gente está no ensino médio? Sim. Quais são os caminhos que a gente pode seguir? Né? Falando de sistema acadêmico Sim. e etc. A gente sempre vai buscar um bacharelado ou um curso técnico, dependendo da área. Sim. A gente ouve muito falar até técnico de enfermagem, Isso. técnico de não sei o quê. Então a gente tem no Brasil dois caminhos que a gente pode seguir. Então a gente pode ir para essas escolas técnicas. Sim. E também para universidades. Faculdades. Aí dentro de universidades vão ter diversos nomes, porque Sim. o Brasil é bem diferente do Canadá. Uhum. No Canadá, quando o estudante sai do ensino médio, né, o high school do Canadá, Sim. ele tem dois caminhos. Tá? Isso falando dos nativos. Certo, Tá? os canadenses. Eles têm essa busca pelo que é mais
técnico, mais prático, né? Que aí é a vivência para o mercado de trabalho. Eu acho que tem, né, os dias de hoje pedem isso. Sim. Né? E tem a parte acadêmica, né? Para quem quer pesquisa, iniciação uma científica. licenciatura. Exatamente. Então, a principal diferença é essa. Tá? Quem busca algo mais prático, mais técnico, vai para um college. Né? E Interessante. quem quer aquela estrutura de campus, né? E ter toda essa imagem que a gente forma na nossa De cabeça, universidade, né? que talvez a gente vê nos De um campus, filmes, né? o campus, Exato. exatamente. Muito menos do que nos Estados Unidos, é um pouco diferente, Sim. Sim. mas a universidade é essa a ideia. Tá? Para quem quer algo mais acadêmico mesmo. Tá? Muito bom, muito Então bom. é praticamente essa a diferença. Não se perde nada entre uma e outra, porque o estudante ele pode fazer um bacharelado no college. Ele pode levar os dois ao mesmo tempo ou fazer na sequência? Ele pode fazer o bacharelado no college. Tem alguns Entendi. colleges que oferecem, eles têm essa licença para oferecer. Legal. Não significa que serão apenas cursos técnicos. Porque como que funciona a linha do tempo no Canadá? Vou falar rapidamente. Você faz o high school e aí você tem esses dois caminhos, né? Você pode ir direto para um bacharelado ou ir fazendo certificados e diplomas. E o que é legal? Quando a gente começa aqui no Brasil, a gente sabe disso, né? A gente começa um curso de engenharia mecânica. Segundo ano, a gente fala, nossa, não é isso que eu quero. O que a gente tem que fazer? Um novo vestibular, começar do zero em outro curso. No Canadá, cada ano que você cursa já conta. Então você vai como se você fosse progredindo. Você precisa começar de novo. Isso, Você vai exatamente. construindo já o seu currículo ali da Exatamente. universidade com base nesses cursos que você vai fazendo. Isso, então eu tô num college, eu posso fazer um certificado. Se esse certificado tem a duração de 1 ano, depois eu vou fazer outro certificado um pouco mais avançado, que vai ser o meu segundo ano. Entendi. Então eu já fiz 2 anos de ensino superior. Eu posso progredir para um bacharelado e fazer só mais 2. Ou mais 3, dependendo do tipo de curso. Então, o Canadá tem essa flexibilidade, o que a gente volta lá na primeira pergunta, né? Desses benefícios. E por que as pessoas buscam? Porque você consegue construir, é bem linear, assim, não dá para voltar para trás. O estudante, ele precisa ser genuíno. E o que isso significa? Precisa fazer sentido aquilo que ele está buscando. Não adianta eu ser formado em administração no Brasil e buscar um bacharelado em business no Canadá. Porque eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui. Não faz sentido, eu não sou um estudante genuíno. Então a gente, como expert aqui no tema e na Experimento, a gente consegue que esses estudantes sejam orientados, né, na nossa consultoria para que sejam colocados no curso que faça sentido. Certo. Dentre as tantas possibilidades que tem, né? Exatamente. Muito legal. Henrique, achei muito interessante esse do college, e aí eu queria entender um pouco mais como que funciona o processo para quem se interessar. Que etapas que vai ter que percorrer, o que precisa de documentação, quanto tempo leva, antecedente, né? em que momento vai se planejando, porque acho que é bem interessante, e como você falou, né, tem a ajuda dos especialistas, então a gente quer entender aí como que funciona. O funcionamento vai depender muito do programa. Então, e na fase que a pessoa tá? Quando a gente fala dos mais jovens, estão buscando uma primeira experiência ou uma primeira faculdade, uma universidade, college, qualquer que seja esse degree, né? Através de uma agência, né, uma empresa, né, de experts de educação internacional, você consegue pular algumas etapas que o nativo precisa. Assim como a gente tem aqui o nosso Enem, os vestibulares para as federais e tudo mais, no Canadá eles também têm alguns certificados, algumas coisas que eles precisam fazer. Atualmente, para o mercado internacional, né, é mais fácil você colocar um estudante dentro de um college. Porque eles já conseguem hoje entender como que funciona o nosso sistema acadêmico, as nossas notas de 0 a 10. Né? Então eles estão conseguindo entender. Primeiro passo, falar inglês.
Certo. Então já tem que ter um determinado nível Um exame de de proficiência. inglês. Exatamente. Normalmente, qual que é esse nível para poder conseguir fazer o college? Se a gente for pensar naquele frame europeu, Sim, que vai de sim. A1 até Aham. T2, Aham. tá? Tem cursos a partir de B2. Tá bom. Ok. Entre o B2 e o C1. Tá? O que, assim, se o estudante ele não tem, né, um nível de inglês suficiente para iniciar um curso, isso é super importante, temos os programas que a gente chama de Pathway. Que vem do inglês do caminho que você vai seguir. sim. E esses programas de Pathway preparam o estudante para um college. Pro próximo passo. Assim, não tem, Exatamente. mesmo que você não tenha ainda esse nível, a gente vai ter uma solução anterior para que você consiga. Exatamente, Ótimo. a gente vai Então, construir esse caminho. Ótimo. E o Pathway é exatamente isso. Então, quem não tem o inglês já necessário, a gente consegue dizer quanto tempo de Pathway esse estudante precisa fazer para conseguir chegar no curso que ele tem interesse. Muito bom. Muito bom. Ótimo. E aí vão ser as notas, né? Então, quem tá ouvindo a gente, ainda tá no ensino médio, tem que ralar bastante para essas notas aumentarem. Então, vamos dizer, né? Esse histórico escolar de notas, ele vai ser essencial também para esse processo. Tudo que o estudante faz, né? Sim. Todo eu acho o currículo que dele conta. Trabalhos voluntários, todos os projetos que ele fez na escola. Às vezes a gente fala, né? Isso eu vou lembrar dos meus de 20 anos atrás. Não precisa falar de idade. Eu achava que era coisa de 5 anos atrás. Não vamos mencionar. Se você não falasse. A gente tinha projetos, coisas na escola que a gente falava, nossa, não quero. Por que será que eu tô fazendo isso? Quando a gente faz uma aplicação para uma universidade no exterior, a gente entende. Porque aquilo é a minha identidade. Quem eu sou? Como que eu vou me apresentar para que essa universidade me aceite? Porque é isso. A gente precisa sim de nota, precisa sim de inglês, né, de todo esse histórico, mas qual é a história que eu conto sobre mim? Então, a aplicação de uma universidade, ela é por esse caminho. Da gente criar uma estratégia para apresentar esse estudante. E aí os caminhos são diversos. E como a Experimento tem um leque de possibilidades, a gente pode colocar o estudante num programa de idioma rápido, num programa de Pathway, ou mesmo aqueles estudantes que querem essa jornada completa e começar num programa de férias para ter a primeira experiência lá com seus de 13 a 17 anos. Então a gente tem também os programas de high school, para quem quer ter essa certeza, eu quero fazer o high school, para depois eu progredir para uma universidade. Então a gente tem essa jornada completa. Legal, ótimo. E a gente sabe que o Canadá também é muito famoso, porque tem muita gente que busca o Canadá também para trabalhar. Então, que quer estudar, mas que também precisa do trabalho, por conta de custo de vida, enfim. E daí a pergunta é, no Canadá, quando você faz um college, você faz uma faculdade, você pode trabalhar? É possível? O Canadá permite isso? Permite, é muito conhecido por isso. Sim, Boa resposta. Muito Acho importante, que alivia né? para muitas pessoas, porque realmente às vezes a pessoa vai subsidiar esse período de estudo justamente com o trabalho. Sim. Acho que as perguntas principais quando a gente tem um estudante planejando essa trajetória, qualquer que seja, né, uma universidade, uma pós, um MBA, ou só um certificado, né, as primeiras perguntas são, e tem bolsa? E eu posso trabalhar? Porque a parte financeira é muito importante. Sim. Em breve terão também alguns expert talks sobre financeiro. Isso é importante. Spoiler é importante. Fiquem por aqui. E sim, existe o que a gente chama hoje então, são dois momentos. Então a gente tem o trabalho que pode ser feito durante o programa. Então o estudante ele pode trabalhar, ele tem uma permissão. A partir do momento que você tira um visto de estudos para um ensino superior, você tem também a permissão de trabalho, você habilita o seu visto para isso. E você pode trabalhar 20 horas semanais durante o curso e 40 horas semanais durante o período de férias. Que interessante. E esse visto já te permite, então, fazer neste modelo. Exatamente, do começo ao fim do curso. Só que existe uma outra habilitação que chama PGWP. Tá? Traduza o PGWP, por favor, ajuda a gente a ele entender. É exatamente, se a gente for pensar aqui no Brasil, seria o nosso estágio,
Sim. Quando a gente termina um curso ou está ainda no curso, vai seguir um pouco essa linha. Tá bom. Então, mas é uma permissão que o Canadá dá para cursos a partir de 8 meses. Você tem um trabalho pós-curso. Certo. Então, dependendo da duração do curso, esse pós, ele pode durar até 2, 3 anos. Ah, E sério? você fica no país E você pode somente ficar trabalhando. Exatamente. Pra se Incrível. inserir no mercado de trabalho, isso é perfeito, né? Exatamente É perfeito isso. porque, num primeiro momento, quando você ainda está no curso, são aqueles trabalhos numa cafeteria, num restaurante, pro dia a dia, porque a gente está falando de 20 horas semanais. Também não tem como você ter um trabalho ali numa Exatamente. empresa full time, porque até não vai Exatamente. permitir que você faça. E quanto mais você vai avançando, aí você vai conseguindo se inserir no mercado de trabalho. Isso é muito usado, principalmente São muitas famílias que às vezes querem sair do país e tentar uma vida em outro. Eles acabam pegando um certificado, né, de 1, 2 anos. Aí a família vai, os filhos vão pro high school. E aí eles fazem uma pós, um MBA. Todo um planejamento familiar, Exato, né? exato. Sim. E aí você vai contando os seus anos, vai tendo ali todo o processo no Canadá e pensar, possivelmente, mais pra frente, numa migração. Sim, não. Uma migração. Isso. Mas eu já fiquei bem animada com esse tempo que você tem pós aí, de anos, na verdade, né? Sim, Que você sim. pode ficar. Aí uma coisa do visto que eu fiquei com dúvida é como que é esse processo, né? Ele é um processo demorado para obtenção desse visto, exige muita documentação, como que funciona? Ele sempre vai exigir, porque acho que isso é de vistos. Normal, né? porque, obviamente, Precisa é a proteção do próprio país, Exatamente, enfim. exatamente. Qualquer que seja a intenção, né, de quem está assistindo a gente precisa comprovar para um consulado, qual que é a nossa intenção. Tá? E isso vai ser comprovar vínculos no país, ter uma carta de uma universidade ou de um college. Sim. Tá? Não não posso tirar um visto. Hoje eu acordei e falei, quero estudar no Canadá e vou tirar um visto. Precisa de todas as comprovações. Eu não né? consigo dá fazer pra isso. pensar hoje e amanhã você tá embarcando, Exatamente. não vai ser assim, né? Ele é um processo. Acho que todo o caminho, desde lá da ideia até fazer aplicações, isso é um processo aí que vai de 6 meses a 1 ano. Então, tem todo um processo. Acho que o principal documento que você me perguntou é a carta de intenção. Lembra que eu falei do estudante genuíno? Sim. É nessa carta de intenção que a gente conta a história. Que vai contando todo esse histórico do que fez, Exatamente. das E o aspirações. porquê que eu quero esse curso. E o que ele vai agregar na minha vida. Sim. E os experts, nós orientamos Com certeza. o nosso estudante para que isso seja feito corretamente. Sim. É porque no Canadá, né, assim como outros países, a gente sabe que o estudante precisa ser aceito pela faculdade. Então precisa ter todo um contexto daquele estudante para que ele seja aceito, né, pelas faculdades. É simplesmente um vestibular aqui no Brasil que você tira a nota e isso basta. E entra. Então, exato. Então isso é muito interessante, né? Então o estudante realmente precisa ter toda a motivação do porquê ser aceito. E Henrique, falando de Canadá, Canadá é um país muito grande, né? Temos lugares específicos, temos alguma preferência dos estudantes para estudar no Canadá? Você tem alguma preferência também? Eu tenho. Conta Eu pra gosto muito gente. de Vancouver. Toda parte da British Columbia ali é o que eu mais gosto. Mais quentinho no verão mais também, quentinho, né? exato. Não congela muito ali, dá pra, Sim. no verão, Faz pelo um menos. friozinho, mas não é Mas Canadá é legal, tem todas as estações, né? Então o Sim. estudante que vai para lá Sim. consegue aproveitar tudo, Sim. desde o verão 40 graus até menos muito. Menos, Exato. né? Deixa. Eu acho que a gente acaba indo para um lado mais confortável. Sim. Sempre. Eu vou para um lugar que eu já conheço. Ou que Lembra já fui, mais. ou que eu já ouvi falar. Aham. E acaba que muitos lugares que são estudantis, né? Tem cidades universitárias no Canadá. Sim. Então as pessoas acabam não indo por medo, Aham. do desconhecido. Então eu acho que as pessoas acabam indo muito mais para Toronto, Montreal, Vancouver, Cidades mais Calgary. famosas, São as mais digamos assim. famosas. Sim. Exatamente. Mas temos
colleges em todos os lugares. Tem algum outro que tá fora, vamos dizer, desse roteiro mais conhecido que você acha interessante, que pode ser uma possibilidade, além desse, vamos dizer, de Vancouver, Montreal, enfim, tem alguma outra cidade que você acha que seria interessante? Tem algumas. Okanagan é uma delas, que é uma cidade universitária. Que legal. E tem o Okanagan College. Então você consegue... Você entra numa cidade que tem... sei, 200, 300 mil habitantes, sendo que 150 mil é do college. É estudante. Igual aqui a gente tem no Brasil. Sim. A gente tem algumas cidades do interior que Nas férias ficam vazias, né? ficam vazias. Exatamente. Porque a população é praticamente Basicamente formada por estudantes universitários. Sim. Isso existe. E o que acontece? Qual que é a vantagem disso? Quando a gente pega uma cidade menor, menos popular, vamos dizer assim, Sim. custo de vida baixa. Moradia, alimentação, tudo é mais barato. A gente sabe, quando a gente sai aqui de São Paulo, Muda totalmente o custo às de vezes vida. 50 minutos de São Paulo, Exatamente. a gente já vê uma diferença. Para mais e para menos. Tem isso Então a também, gente tem vê essa uma surpresa. diferença, exato. Mas eu acho que Exato. é legal, assim, abrir, né, a mente para essas outras possibilidades, talvez até pela questão de procurar emprego, talvez, e Sim, nas cidades que não total. são as mais populares, você vai ter talvez um pouco mais de facilidade. Então, e essa questão do custo de vida que eu acho interessantíssima, porque querendo ou não, você pode ter a possibilidade de trabalhar e é bom você tentar conseguir multiplicar ali seu dinheiro, né, Com certeza. gastando menos em algumas coisas. E aí você tocou num ponto, quando você estava falando de custo de vida, você falou de alimentação, moradia, e aí me lembrou desse ponto, que as pessoas sempre perguntam muito, tá, eu vou pra lá, vou estudar, vou trabalhar, eu vou morar aonde? Aonde? Isso é uma preocupação. Sim. Eu acho que é uma mudança de vida, né? Profissional, pessoal, e existem diversas possibilidades. Né? Quando a gente pega um college muito grande, a gente tem os famosos dormitórios. Sim. Quem quer viver aquela vida universitária, né? De morar dentro do campus e ter todas as refeições, né? Às vezes dividir o quarto com outro estudante. Então isso é possível, mas hoje tem crescido muito a busca por aluguéis de flats, casas. O estudante, quando ele chega lá, isso eu acho uma coisa muito interessante. Para qualquer tipo de programa de intercâmbio que vá fazer, sempre tem alguém indo embora. Sempre, né? Eu gosto sempre de falar isso. Sempre tem alguém indo embora que vai te indicar, falar, tô morando aqui, Mas eu tô saindo mas eu tô saindo, eu preciso de alguém para ficar no meu lugar. Ou tô trabalhando aqui e meu chefe quer uma indicação. Sim. Então sempre tem alguém indo embora que vai dar as dicas. Às vezes a gente até fala, não quero ir para um lugar onde tem muito brasileiro. Mas às vezes um ou dois ali é bom para que a gente tenha uma referência. Networking, ajuda. A gente tem uma referência, exatamente. E as moradias são diversas. Tem gente que vai preferir a tradicional casa de família. Por mais que não seja muito a cara de quem vai fazer uma universidade, porque quer viver aquela imersão do campus. Mas por custo, às vezes, também, né? Fica um pouco mais Por fácil. custo, exatamente. Culturalmente falando, é uma opção bacana. É bem legal. Sim, com certeza. Mas quando são famílias que estão mudando de planos, existem diversas possibilidades que até os colleges já indicam, de aluguéis, de imobiliárias e tudo mais, para que eles consigam uma moradia bacana. Sim, porque esse é um perfil interessante, né? Que você comentou, né? Famílias também, porque também a gente pensa muito no estudante, sei lá, individual que tá indo, que pra ele é legal ficar lá num dormitório, mas também existem famílias. Às vezes o pai e a mãe vão pra fazer esse programa, o filho vai fazer algum outro programa também, e aí a casa ela vai ser mais conveniente pra esse aluno. Então é bom saber que a gente tem várias possibilidades. Então você não vai ficar perdido, você vai conseguir achar uma moradia que vai ser a sua cara também. E aí, gente, tem que dar a notícia que ninguém gosta, mas que sempre sou eu que dou. É verdade. Estamos na nossa Acabou. reta final. Não, ainda não acabou. Ainda não? Acabou. Temos 5 minutinhos finais aqui, Henrique. Mas a gente sempre já deixa para o convidado um novo convite Exato. para ele voltar para falar com a gente. Porque eu sei Legal. que você tem vários outros programas para conversar com a gente. Muitos países. Muitos países. Canadá é grande, mas não é o único. Não é o único.
Mas, enfim, hoje vamos vender aqui o Canadá, mas eu quero que também você venha aqui outras vezes para falar de outros destinos com a gente. E aí, acho que para finalizar, reforçar para a gente, aqui para quem está nos assistindo, as vantagens desse programa de college no Canadá e fazer um convite para quem se interessou, porque aqui a gente só tem 30 minutinhos para conversar, mas as possibilidades são muitas. Então, você vender aí, fazer a sua venda final do programa e convidar a galera para conhecer um pouco mais aí nas lojas de experimento. Bacana. Eu acho que fazer um resumo de tudo que a gente falou hoje é vantagem, né? Sim, com certeza. Tudo que a gente falou. Mas as principais vantagens são essas. Ter um país muito receptivo. Que dá essa possibilidade de trabalho, dessa imersão cultural, de conhecer gente do mundo todo. E também se desenvolver profissionalmente, academicamente falando. Então isso é muito importante. E a principal vantagem nossa aqui é que nós temos o programa certo para todo mundo que está assistindo a gente. Sim. E é importante buscar a nossa consultoria, busca uma loja da Experimento, converse com os nossos experts para entender o momento que vocês estão, qual é esse caminho, essa jornada que vocês podem seguir. Eu estou um pouco inseguro, eu não estou com o inglês ainda bacana, vem conversar com a gente. Nós vamos encontrar esse caminho e traçar essa estratégia para que todo mundo consiga uma aplicação, aquela notícia boa, quando sai a aplicação que a gente faz festa. Sim. Só aqueles papelzinhos. Exatamente. Tem que fazer festa. A carta de oferta é o que todo mundo quer e a gente aqui também. Com certeza. Não, e a gente vai lutar para fazer o possível para que isso aconteça, né? Com certeza, com todas essas recomendações que você deu aí, é possível trilhar um caminho para que você consiga chegar, né, nesse patamar, nesse programa com e certeza. viver. Tem opções para todo mundo, né? Sim. Com certeza. Para todos os perfis, todos os cursos, cidades, enfim. Mas eu queria agradecer muito sua presença, Henrique. Eu que agradeço. Conversar um pouquinho com a gente. Sei que você volta, né? Para contar um pouquinho de outras voltarei. opções. Volta. O convite já está feito. E, gente, muito obrigada. Fique com a gente aí para os nossos próximos episódios. Obrigada, Henrique. Obrigada, Gê. Eu que agradeço, Nath. E Também voltamos te mais espero vezes. aqui nos próximos episódios, Pode deixar. viu? volto Eu sim, quero no convidados. próximo episódio falar que eu tava com saudades de vocês também. Então tá bom, então combinado. tá bom. Então tá bom, é isso aí, gente. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Gente, obrigada. Expert Talks. Expert Talks.